Fala pessoal, faz um tempinho que eu não faço vídeo aqui falando sobre equipamento de guitarra, mas eu estou completamente impressionado com a performance desse pedal aqui, que é um pedal de compressão da OAM Audio. Na verdade é uma miniatura do hardware 1176, que foi criado no final dos anos 60 e desde então amplamente utilizado em estúdio. Enfim, é um compressor com qualidade mais do que profissional, porque se você for ver a qualidade média dos compressores profissionais de guitarra, não passam perto desse cara aqui, e definitivamente o compressor de guitarra mais interessante que eu já experimentei na minha vida. Eu não gosto de compressor no palco para tocar e tal, mas esse cara aqui é impressionante. Esse cara aqui é quase que obrigatório depois que você testa ele pela primeira vez. Eu estou assustado e vou dividir com vocês alguns resultados aqui.